Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, diga eu. Levanta ela lá no terceiro andar. Isso. Olha o tanto de Bíblia no celular, tá vendo? Glória, vamos lá. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Em Marcos capítulo 15, versículo 37 apenas. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Quero estender minha gratidão aos líderes desta casa, tanto ao líder dos jovens, o Rocha, quanto a todos os amigos que eu tenho aqui, ao pastor Gabriel pela oportunidade, ao pastor presidente, pastor Rogério Barros, a todos. Estamos aqui para fazer a obra de Deus e glorificar o nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 37. Glória a Deus. Vou fazer a leitura do telão, que aí nós conseguiremos fazer uma unânime. Eu vou ler e a igreja vai repetir o mesmo, amém? Diz assim a palavra de Deus. Oh, glória. Calma aí, gente. Rapidinho, antes da palavra. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar o A Dupla Honra em dias, né? Aqui, irmãos, é isso aqui. Quero ver abrir, vaso. Quero ver abrir. Vamos lá, eu vou ler, a igreja logo em seguida vai repetir o versículo 37 também. Jesus, dando um grande brado, expirou. A igreja. Podemos assentar? Ore comigo. Senhor, obrigado por esse momento, por esse privilégio de sentir a Tua presença, de estar na Tua casa, glorificar e bendizer o Teu nome, Pai. Sabemos, ó Deus, que todos os momentos são importantes. Nós sabemos, ó Pai, que desde o início o Senhor já está agindo. E eu te peço que o Senhor continue falando conosco através dessa oportunidade que o Senhor me deu. Que não seja o Diogo falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através do Diogo, Pai. Que o Senhor possa libertar durante a mensagem. Que o Senhor possa batizar no Espírito Santo. Que o Senhor possa colocar temor durante a mensagem. Que o Senhor possa fazer o milagre acontecer, Pai. Deus, expele esse demônio que tem tentado contra essa vida. Faz a Tua obra, meu Pai. Não a nós, mas ao Teu nome toda a glória. Obrigado, Jesus. A Tua palavra, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Ela consegue ir onde ninguém vai. Então eu te peço, ó Deus, vai com a Tua palavra. Enxerta a Tua palavra em cada coração aqui, Pai. Ainda que seja de pedra. Enxerta, Pai, a Tua palavra e dá um novo coração. Essa é a oração que eu faço. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dobre sua atenção, olhe para mim, por gentileza. Eu pedi a Deus uma mensagem para que eu pudesse estar falando aqui nessa noite. E o Espírito Santo me trouxe à memória esse tema. Eu queria falar aqui a respeito de uma coisa bem interessante. A respeito da paixão de Cristo. Oh, glória. Quando fala a palavra paixão de Cristo, o povo já leva para o lado do romantismo, né? Fala paixão, já acha que é aquele desejo desenfreado, aquela coisa toda. Só que paixão no original significa sofrimento, né? E eu poderia falar a respeito de algumas tipologias ou algumas passagens que tipificaria o que aconteceu nesse momento em que eu li aqui. Eu poderia falar para vocês que Jesus é o Cordeiro de Gênesis 22, quando Abraão foi sepultar foi oferecer o teu filho em holocausto, em sacrifício. Isaac olhou para um lado, olhou para o outro, falou: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo tudo, o altar já está preparado, mas cadê o cordeiro para o sacrifício?
Aí o seu pai diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. Quando ele fala para si, ele não está falando para você, está falando para ele mesmo. Deus proverá para ele mesmo o cordeiro. E imediatamente Abraão levanta o cutelo para atingir o menino. E o que acontece? Uma voz brada do céu e fala: Abraão, não faça isso. Abraão olha para o lado, vem vindo um cordeiro mudo em direção ao sacrifício para morrer no lugar de Isaac. Eu poderia falar para você que Jesus, ele é a tipologia do tabernáculo. O tabernáculo é separado em 3 partes. O pátio, que tinha o altar de bronze onde o povo oferecia o sacrifício, e o sacerdote ali queimava o animal que era oferecido, lavava sua mão na pia, entrava para o lugar santo. Ao seu lado direito tinha a mesa da proposição, ao seu lado esquerdo tinha um candelabro aceso, mais à frente tinha um incensário, que era onde o sacerdote parava e começava a orar pelo povo que ficou lá atrás. E ali era o limite do sacerdote, porque apenas uma vez ao ano, um homem, que era o sumo sacerdote, passava pelo pátio, pelo lugar santo, atravessava o véu e ia ao Santo dos Santos. No Santo dos Santos existia a arca, que tipificava a própria presença de Deus. Não era qualquer uma pessoa que tinha acesso àquele lugar, porque aquela arca, ela tinha algumas coisas que era raríssima para o povo naquele tempo. 3 coisas. Tinha a vara de Arão que floresceu no deserto, o maná que Deus mandou no deserto, e a tábua que tinha escrita os mandamentos. E a palavra de Deus vai dizer que existia uma tábua de ouro que tampava aquilo ali, que quando o sacerdote tirava, ele tinha que já vir com 2 cordeiros. Um ele matava ali mesmo, e pegava o sangue e começava a aspergir por cima daquele lugar, tipificando o sangue que poderia purificar o ambiente. Enquanto ele ia aspergindo o sangue naquele lugar, o outro cordeiro já ficava esperando, porque ele pegava o incensário e começava a balançar. Enquanto ele balançava, a fumaça ia tomando o Santo dos Santos. E Deus só descia para confirmar quando a fumaça tomava todo o lugar, a ponto do sumo sacerdote não conseguir ver a ponta do nariz. Quando o sumo sacerdote sumia, Deus aparecia. E Deus vinha para 2 coisas: ou para matar o sumo sacerdote por não ter recebido a oferta, ou para falar: eu recebi, pode ir lá e fazer a continuação do sacrifício. Qual era a continuação? Pega o cordeiro que estava vivo, coloca sobre ele todo o peso, uma tipologia, coloca sobre ele todo o peso, todo o pecado do povo, amarra ele e lança ele no deserto para ele ir carregando todo o pecado do povo até uma terra longínqua. Eu poderia falar para você que Moisés disse: olha só, nós iremos fazer a Páscoa. No dia da Páscoa, você tem que matar um cordeiro. Você pega o cordeiro, come completo, não deixa nada. Se a família for pequena, junta com a outra família. E o sangue do cordeiro passa nos umbrais das portas, porque o espírito da morte está vindo, e só vai permanecer viva a família que tiver o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Eu poderia continuar a tipologia e dizer que quando o espírito da morte veio para pegar todos aqueles que faziam que era mal, só morreu o primogênito. Moisés era um profeta muito renomado até hoje para os judeus. E ele fala: olha só, virá um profeta semelhante a mim. A ele ouve. Ele vai tipificando a história que nós estamos falando. Isaías capítulo 9, versículo 6 vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós poderíamos ficar falando aqui diversas coisas. Como eu disse, o tabernáculo é dividido em 3 partes: o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. E Jesus vai dizendo: eu sou o caminho, o pátio, a verdade, o lugar santo e a vida, o santo dos santos. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Eu poderia ficar na tipologia, só que eu quero falar da paixão. Eu quero falar do sofrimento. Porque tem gente que talvez, por algum milésimo de segundo, esqueceu o que aconteceu. João vai dizer que Jesus é o verbo, que estava com Deus e era Deus. Verbo é palavra em movimento ou palavra em ação. A primeira palavra que Deus lançou era o próprio Cristo agindo. A primeira palavra que Deus lançou foi haja luz. Então Jesus é o haja luz de Deus. Ele é quem faz separação entre luz e trevas. Tem nem como falar que era o sol, porque o sol só veio no 4º dia da criação. Eu estou falando de princípio. Jesus é a luz do mundo. João vai dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí eu te falo, Jesus, sendo Deus, Apocalipse 13, versículo 8 vai dizer que ele é o cordeiro que já foi crucificado antes da criação do mundo. Antes que Abraão existisse, ele já era. Antes que Moisés fizesse a Páscoa, ele já era. Antes que Isaías falasse um menino nos nasceu, ele já era. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem? Operando eu, quem? Quem impedirá o operar dele? Quem vai impedir o operar dele? Tem um louvor que diz que quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Alguns teólogos conseguem ouvir o chamado de Deus para Jesus em Isaías 6, versículo 8, quando fala: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Jesus Cristo se levanta da direita do Pai e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Já foi falado, anunciou o seu nascimento. Quando ele nasceu, entregaram para ele 3 especiarias: ouro, incenso e ouro porque ele é rei, incenso porque ele é sumo sacerdote, e mirra porque ele é profeta. E a palavra de Deus vai dizer que ele cresceu, se robusteceu, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Desde os 12 já estava dando dor de cabeça para os fariseus. Mas quando chegou nos 30, ele foi para o abate. Chegou nos 30, ele iniciou seu ministério como? Se submetendo. Quando ele chega no Jordão, João fala: para. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele de quem eu estou pregando. Aquele que vem depois de mim é antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não sou digno nem de tirar a sandália do pé dele. É necessário que ele cresça e eu diminua. Jesus chega
Depois dessa pregação, imagino, se fosse o Diogo ia falar, é verdade, cheguei. Jesus olhou e falou, me batiza. João, não, eu que careço ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus disse, não, mas para que se cumpra. Eu não sei se você tem o prazer em cumprir o que está escrito aqui, mas Jesus, quando ele veio em carne, ele falou, eu vim aqui para que se cumpra. Então João, o que fez? Batizou. A pomba repousou sobre Jesus, ele foi tomado pelo Espírito Santo, os céus se abriram, o Pai deu um brado e disse, este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Só que o prazer do Pai foi pegar o próprio Filho através do Espírito Santo e levar ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Eu preciso abrir um parênteses aqui. Tem crente que está reclamando porque está no deserto, mas para Deus é prazeroso, porque enquanto tu está pensando, o diabo está tentando contra a minha vida, Deus está falando, eu estou te amoldando, eu estou te amadurecendo, porque o que eu tenho na tua vida, Satanás não pode te parar lá na frente. É por isso que o deserto vem primeiro, porque se Jesus faz tudo primeiro e cai no deserto, não adianta de nada. Oh meu Deus. Jesus venceu o diabo no deserto. Começou o seu ministério, foi chamando um, foi chamando outro. Já foi lido aqui hoje o culto foi todo falado de Jesus. Coisa linda. Jesus na totalidade. E foi chamando um, chamando outro. E quando foi ver, o povo já estava todo reunido. E ele começou a curar, pregar. O povo foi gostando, se aproximando. Juntou multidões, ele foi ensinando, foi falando, porque enquanto Jesus estava curando, o povo estava chegando, e ele aproveitou disso para pregar, porque o intuito de tudo não é apenas a cura, mas é pregar para aquele que é curado. Aí ele foi fazendo, só que chegou um dia que ele percebeu que o povo estava indo atrás dele por conta do que recebia, não era por conta dele próprio. Aí ele multiplicou pão, multiplicou peixe, andou por cima das águas, saindo da multidão, chegou do outro lado da multidão, estava lá junto com ele. Ele falou, vocês estão vindo atrás de mim, não é por conta do que eu prego, é por conta do que eu tenho para dar. Quer saber de uma coisa? Vai embora. Se só quer o que eu posso oferecer, vai embora. É aqueles que só quer dar uma ficada, não quer relacionamento. Eu só vim para me arrepiar, depois eu tô transando lá fora. Eu só vim para dar uma machada, depois eu tô lá fazendo tudo que não presta. Eu só quero uma ficada. Aí Jesus está falando, só quer ficar? Vai embora. O povo foi indo embora. Ele virou para os 12 e falou, vocês vão embora também? Pedro olhou e falou, para quem iremos nós? Se tu tem o que eu quero, se só tu tens as palavras, não são os pães, não são os peixes, mas as palavras de vida eterna. Eu não sei se tu veio por conta da palavra, mas eu quero te dizer, come deste pão e beba desta água, que é alimento para tu caminhar mais uma milha. Mandagaia Sérgia. A palavra de Deus vai dizer que Jesus foi indo. Chegou o momento que estava tão bom que Jesus passou no lugar, montou na jumentinha. A epígrafe do texto vai dizer, a entrada triunfal. Jesus veio passando montado na jumentinha, jogavam pérolas de rosa, pétalas de rosa, jogavam flores e começaram a dizer, Hosana, eis o rei. Olha só, ele é aquele mesmo, ele é o nosso Redentor. E todo mundo começou a ovacioná-lo.
Coisa linda. Quando está tudo bem, está todo mundo junto. Só que a palavra de Deus vai dizer que Jesus chega em João capítulo 17 e fala assim: é chegada a minha hora. Pronto. Aí ele começa a orar, porque Jesus nos deixa todas as lições que nós devemos aprender. Jesus, ele era obediente, Jesus, ele orava, Jesus, ele tinha comunhão com o Pai. E o tempo todo ele começa a orar, ele ora por ele, ele fala: Pai, glorifica-me, para que eu glorifique a Ti também. E eu oro a Ti, Pai, por esses que estão aqui, os 12. Ajude-os. Eu não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Senhor, eu não oro só por esses 12 aqui também, não. Eu oro por aqueles que ainda hão de vir. Se fosse Diogo falando, eu poderia falar: Senhor, eu não oro por esses 12, não. Eu oro pelo povo que vai estar lá na Ademave também, no sábado, dia 11 de novembro. Um dia antes do aniversário do pregador. Oh, glória. Ele começa a orar. E o que acontece? Ele sobe o monte das oliveiras. Isso aqui é uma tipologia do que iria acontecer. Alguém sabe que fruto produz a oliveira? Que fruto produz a oliveira? Azeitona. Você sabe como é que extrai o azeite da azeitona? Aleluia! Tem uma pedra que fica embaixo. Você põe a azeitona no meio e aperta com outra pedra, e ela começa a extrair os azeites. Ele sobe o monte das oliveiras e vai orando. Vai orando, vai orando. E chega um momento que ele fala para os discípulos assim: vou descer. Vou para onde? Para o jardim do Getsemane, que tipifica prensa de azeite. Ou seja, ele extraiu os melhores frutos para ser esmagado. É chegada a hora. Não vou entregar meia boca. Não posso entregar mais ou menos. Não pode ser de qualquer jeito. Eu disse: eis-me aqui. Quando ele desceu, ele falou assim: eu estou sentindo a minha alma amargurada. Eu estou sentindo o peso da morte em mim. Ore aqui, que eu vou orar um pouquinho mais no canto. E ele começa a orar: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Pai, se possível for, pelo que eu estou sentindo, esse cálice é muito pesado, passa de mim. Mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso, dá glória a Deus no todavia, porque é o todavia que mantém a gente aqui. Mas todavia que seja feita a tua vontade, não a minha. A azeitona, quando é espremida, existem diversos azeites que saem, que são utilizados para algumas coisas específicas. Eu queria falar só de 3 aqui rapidinho. O primeiro, quando espreme, é o azeite das primícias, que é o azeite da unção, que o sacerdote colocava ali para ungir alguém. O segundo azeite era o azeite que ia para a lamparina, que era para manter o caminho aceso. O terceiro azeite é o azeite que produzia sabão, que limpava a sujeira. Eu imagino Jesus ali sendo prensado. E enquanto ele estava sendo prensado, ele estava derramando de si unção. Ele estava derramando sobre nós a autoridade de unção.
estava derramando sobre nós luz e estava nos limpando. Só que para ele não estava fácil, porque quando ele olhou para o lado, os discípulos estavam dormindo. E ele falou: vocês não conseguem vigiar comigo 1 hora? Torne a orar. E ele volta para orar e pede a Deus para que passe dele esse cálice de novo, mas que não seja feita a vontade dele, mas a de Deus. E a palavra de Deus vai dizer no livro de Lucas que ele começa a sentir tanto a aflição do momento, tantas dores no seu corpo, que ele começa a suar gotas de sangue. E alguns vão dizer que essas gotas que saíam como suor de sangue começou a molhar o seu corpo todo. Era como se ele ficasse todo vermelho, totalmente tomado pelo sangue em todo o seu corpo, que começava a sujar parte do gramado do jardim. E ele olhava para um lado e para o outro e não tinha ninguém. E aquele suor que saía do seu corpo, o nome é hematidrose, dessa enfermidade que ele estava tendo no momento, dava tanta fragilidade no corpo, que se alguém tocasse, ele sentiria muita dor. Ele olha, os discípulos estão dormindo e fala: vamos, levante-se, é chegada a hora. Eis que aí vem aqueles que hão de me prender. Quando eles chegam no jardim, aqueles homens, os soldados, perguntam: quem é Jesus? Jesus levanta a cabeça e fala: eu sou. E todos os soldados caíram. Depois de um tempo, os soldados se levantaram e perguntaram: quem é Jesus? Ele falou: o que vocês vieram fazer, faça depressa. Pegaram, o amarraram e levaram. Ele passou por Caifás, passou por Anás, passou por Pôncio Pilatos. Chegando em Pôncio Pilatos, Pilatos tentou levar ele para Herodes. Herodes mandou Pilatos resolver. E Pilatos olhou para ele e falou: por que você não diz nada? Você não sabe que eu tenho o poder de te tirar dessa situação? Jesus olhou para ele e falou: rapaz, você só tem poder porque o meu Pai depositou sobre a tua vida. Ele disse: tu és o Cristo. Você que está dizendo ou mandaram tu me perguntar? Pôncio Pilatos ficou olhando admirado, porque ele não falava nada. Os fariseus doidos para o matar, ele disse, Pôncio Pilatos disse: não vai morrer. Faz o seguinte, vamos o espancar. Jesus já estava com seu corpo totalmente sensível pela hematidrose. Jesus foi pego desde de 4 horas da tarde. Passou a noite em julgamento. No dia seguinte era Páscoa e falaram que iria matar ele. Pôncio Pilatos falou: não vai matar não, vamos o espancar. Os soldados pegaram ele, prenderam os seus braços em volta de uma madeira e pegaram um chicote que tinha a ponta com bolas de chumbo e pedaços de ossos, e começaram a bater nas costas de Jesus. Cada batida que dava, por cima da hematidrose, suando sangue. Alguns vão dizer que os ossos encostavam na pele e puxava, arrancava a pele do corpo, a ponto dos ossos de Jesus ficarem à mostra. E os soldados fizeram com ele o 40 menos 1. O que é isso? O soldado tinha que chegar e dar 40 chicotadas. Aquele que parasse no 39 estava dizendo assim: eu não vou concluir. Vem outro e aplique as 40. Outro vinha
e parava nas 39 e falava: completa você as 40. E nisso começaram a zombar, colocaram vestes de púrpura nele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, e o texto é bem enfático a dizer: colocaram a coroa de espinho em sua cabeça. E naquele tempo, hoje em dia nós vemos os vídeos e imaginamos que a coroa de espinho era como aquele anel cheia de espinhos. Só que eu estava lendo um livro que era a crucificação de Cristo na visão de um cirurgião, né? Ele disse que naquele tempo a coroa de espinho não era como um anel, era uma espécie de touca, tipo o boné do Alan assim, que fechava a cabeça. E você pode ver em todos os evangelhos, versículo abaixo, depois de colocar a coroa, eles davam paulada na cabeça, para que a coroa enfincasse na cabeça. E a cabeça é a parte que mais mana sangue. Se você fizer um furinho, fica sangrando um tempão. E colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus, começaram a bater com um pedaço de pau na sua cabeça. E eles ficaram rindo, dizendo: dize aí quem é que te bateu, já que tu és profeta, quem foi que te deu essa bofeteada agora? E cuspiam no rosto de Jesus. Pilatos falou: chega, agora ele está livre. Os fariseus disseram: não, crucifique-o. Ele disse: mas esse homem não fez nada, já pagou por tudo. Faz o seguinte, tem um homem aqui que é muito pior que ele, Barrabás. Vocês preferem que eu solte Barrabás ou este Jesus? Solte Barrabás e crucifique a Jesus. Nesse momento não tinha ninguém do lado. E começaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Eu imagino que é aquela mesma multidão que, quando tinha pão e peixe, fizeram a entrada triunfal. Começaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o. Jesus, tomado por sangue, colocaram em seu ombro parte vertical da cruz. Colocaram aquela parte em que ele, na verdade, a horizontal que colocava em seus ombros, diz os estudos que pesava aproximadamente 50 quilos. Um saquinho de cimento. 600 metros até chegar no Calvário. Pertinho. Para quem estava tendo hemartidrose, tinha sido espancado com uma coroa em sua cabeça, cuspido no rosto, ninguém do seu lado, e sem contar que os 50 quilos nem se comparava ao peso do pecado. Enquanto ele foi andando, alguns dizem que ele caiu aproximadamente 3 vezes ao longo do caminho. Ele vinha andando e caía de joelho, levantava e continuava andando, caminhava mais um pouco e tombava, caía de joelho. Chegou um momento que chamaram um homem de Cirene chamado Simão e disse: ajude ele a carregar essa cruz. E Simão estava vindo porque era Páscoa, e como era Páscoa, cada um tinha que pelo menos ir lá e pegar uma gota do sangue do cordeiro para colocar na porta de casa. O cordeiro todo ensanguentado e Simão carregando Jesus no braço. Pela via dolorosa. Chegou o momento em que o prenderam naquela cruz,
pegaram um ponteiro e cravaram no seu braço. Alguns dizem que a cruz não tinha medida dele, foi necessário esticar para pendurar o outro lado. Os pés foram enfincados pelo calcanhar na madeira, os dois juntos. E quando ele estava com os braços abertos, começaram a dizer: tu não é o Cristo? Desce daí, que nós creremos em ti. Tu não é aquele que disse que vai derrubar o templo e reconstruir em 3 dias? Desce daí, nós creremos em ti. Alguns dizem que foi o pior momento de Jesus, só que ali foi o pior momento de Satanás. Porque quando ele viu que o cordeiro já estava entregue ao matadouro, ele falou: eu preciso tirar ele daí. Se tu é o Cristo, desce daí. Ele falou: não posso. Se tu é quem tu disse que é mesmo, desça daí que nós creremos em ti. Não é o momento de sair daqui. Chegou um momento em que ele teve sede e lhe deram vinagre. Ele apenas tragou. Alguns dizem que o vinagre era para continuar agonizando a sua dor, porque o vinagre era uma espécie de anestesia que fazia com que a pessoa continuasse sofrendo por mais tempo. Ele tragou e começou a falar. Seus pulmões todo preso, contraído por conta do peso que estava sobre ele. Ele não podia mexer a cabeça porque os pregos estavam presos em suas mãos e a cruz estava prensando a sua cabeça. Ele estava de cabeça baixa. Se ele tentasse fazer força, o sangue iria para o pulmão e não dava para ele poder fazer nada. Mas quando ele fez a primeira força, ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele poderia falar qualquer coisa, mas ele clama ao Pai por aquele que está lá embaixo. E depois ele começa a falar: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dizem que é o momento em que Deus dá as costas para o filho, para que não impeça o sofrimento. Mas eu imagino que nesse momento o próprio Deus está de pé no trono falando: continua que eu acredito em você. Eu não te desamparei, só não posso fazer nada nesse momento, porque esse momento é você. Aí o que aconteceu? Às 3 horas da tarde, de meio-dia a 3 horas foi o processo da crucificação. Quando deu 3 horas da tarde, cumpriu-se o que eu acabei de ler. E Jesus bradou e entregou o Espírito. Isso mexeu comigo, porque o tempo todo ele estava como um cordeiro, mas na hora de entregar o Espírito ele dá um brado, bramiu. E quem brame não é cordeiro, é leão. Amós capítulo 3, versículo 8, do 8 ao 10 vai dizer: bramiu o leão, quem não temerá? Sabe o que aconteceu quando ele bramiu? A Bíblia diz que o sol correu, ficou de noite, meio-dia, de meio-dia às 3, de noite. As pedras começaram a se fender, racharam. Quando ele entregou o Espírito,
os corpos dos santos que estavam mortos em Jerusalém começaram a se levantar e andar pela cidade. Oh, Jesus. Isso na sexta-feira. No sábado, José de Arimateia e Nicodemo já levou o corpo dele para poder ser embalsamado, colocado no túmulo e tal. E fecharam com uma pedra. Soldados romanos à porta do sepulcro, com medo, porque ele tinha dito: eu posso até morrer na sexta, mas no domingo eu estou de volta. Eu morro no primeiro dia, mas no terceiro eu me levanto. E a palavra de Deus vai dizer que no domingo de manhã, bem cedinho, Maria Madalena e a outra Maria foi ao sepulcro com bálsamo, mirra, para poder passar no corpo dele. O que aconteceu? O túmulo estava vazio. Quando ele chegou, ou melhor, quando elas chegaram, havia dois anjos, um assentado onde ele estava com a cabeça e outro onde ele estava com o pé, e falou assim: ué, você está procurando entre os mortos aquele que é vivente? O que ele disse? Ele não disse que ressuscitaria? Vai lá e avisa para o povo que ele ressuscitou. Quando Maria vira, ela olha o jardineiro e fala assim: moço, tu sabe onde colocar o corpo do meu Senhor? O jardineiro vira para ela e fala: Maria. Ela fala: és tu, meu Senhor. Avisa para eles que eu estou vivo. Porque o primeiro jardineiro caiu no Éden, mas o segundo jardineiro venceu Satanás no deserto, venceu a morte no Gólgota e estava de pé para anunciar: eu estou vivo! Manda ganhar, Sérgia. De tardinha ele foi andando, Marlon. Tinha uns discípulos que estavam indo rumo a uma aldeia chamada Emaús, falando: poxa, tá vendo? Já é domingo. Ele falou que viria, não veio. Eu acreditava. Quando ele falava, era diferente. Jesus para do lado deles e fala: o que está acontecendo aí? Ué, por acaso tu é algum peregrino estrangeiro? Não está sabendo o que está acontecendo? Jesus de Nazaré, um grande profeta, estava no nosso meio. Mataram, crucificaram, e ele disse que ia ressuscitar no domingo. Até agora nada. Conta mais sobre isso aí. Foram andando. Quando chegou no meio do caminho, ele falou assim: ó, Nécios, ele não disse que ia se cumprir tudo o que ele falou? E ele foi indo como se fosse passar. Aí falaram: não, já está tarde, está ficando de noite, janta aqui com a gente. Assentaram-se à mesa para comer um pãozinho. O pão da vida partiu o pão. E tendo dado graças, desapareceu. Um olhou para o outro e falou: era ele. Os teus ossos não queimavam quando ele falava? Era ele! Era ele! Maria já tinha passado a fita para os discípulos lá, e os discípulos não acreditaram. Tomé falou: só acredito se eu tocar. Do nada Jesus chega no mesmo domingo, atravessa a parede. Puf, Pai seja convosco. Pode tocar. Pode tocar. Eu disse que voltaria para
paguei o preço por vocês. Não vem falar que foi de graça, não. É pela graça, mas de graça não. Aí ele deixa uma instrução, ó. Agora vocês vão receber poder, autoridade. Mateus 28. Vocês vão fazer no meu nome, expulsar demônio, curar os enfermos. Se vocês tocarem na serpente e ela envenenar vocês, não vai acontecer nada. Quando vocês tocarem nos enfermos, serão curados. Tudo isso no meu nome. Por quê? Porque eu venci a morte, eu venci a doença, eu venci tudo, está tudo comigo, eu sou maior que tudo. Mas tenho, porém, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eu vim falar sobre a paixão. Uma outra oportunidade a gente fala de Atos 2. Mas eu quero dizer para você, Jesus pagou o preço pela mim e pela sua vida. Queira você acreditar ou não, da mesma forma que ele morreu na sexta, ressuscitou no domingo, ele disse que vai vir a qualquer momento para buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E eu quero te falar, não é tempo de viver de oba-oba. Ele está voltando. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Eu queria que você se colocasse de pé, por gentileza. Aquilo que era impossível para qualquer tipo de pessoa, depois da morte dele tornou-se possível, porque o véu do templo se rasgou. E hoje não é só o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos. Aquele que crê que ele é o Senhor entra também. E eu queria te falar uma coisa. Tu vai viver o resto da tua vida com água no tornozelo, apenas sentindo e não tendo. Jesus não te chamou para sentir, Jesus te chamou para mergulhar. E eu queria que você fechasse seus olhos, porque enquanto eu estava pregando eu vi que algumas pessoas choraram, entendendo o que foi o sacrifício vicário. Era para a gente ter morrido lá, mas ele se entregou. Aquela cruz era minha, não tinha o tamanho dele, porque tinha o meu, tinha o teu, mas ele pagou o preço por nós. E hoje o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Independente do erro que você fez, que você cometeu, Jesus pode te purificar hoje, te fazer um novo homem, uma nova mulher, escrever o teu nome no livro da vida. E eu quero te dizer, você quer isso para você? Você quer isso? Feche seus olhos, feche seus olhos. Se tem alguém aqui no nosso meio que ouviu essa palavra e reconhece que quer tomar uma atitude, porque não é para qualquer pessoa não, atitude. A igreja está orando, está intercedendo pela tua vida, todas as barreiras vão cair por terra agora. A igreja está orando, ligada, para que essa corrente que te trava seja destravada agora. Parece que está. E eu queria que você, onde você está, Diogo, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero viver algo novo. Eu queria que onde você está, levantasse a tua mão. A igreja está de olho fechado. Diogo, eu quero, levanta a tua mão, que a gente vai orar por você. Isso, tem uma pessoa, levanta a tua mão, só levanta a mão, isso. Onde você está? Tem mais uma ali, perfeito. Deus está fazendo isso, Deus destrava, tem outra ali. O meu Deus quebra a cadeia. A cruz nos libertou. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Isso. Por fora tem a igreja está orando pela tua vida. Por dentro está sangrando,
mas eu conheço seu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, O que ele fez foi por você. lá no ventre da sua mãe, Isso. a sua história eu já tinha escrito, filho. Já tem gente recebendo abraço. Só parece que é um filho. Já tem gente que vai ministrando morrer. abraço. O desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle, não. Deus vai te usar aí, né? Eu não perdi o controle, não. Quem tá do teu lado precisa receber. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, Seja ministrado pelo Espírito a Santo. sua história eu já tinha escrito. Seja ministrado pelo Espírito Santo. Isso. E só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. 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 Mas eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A tua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Escuta isso, querido. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha, estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. E no palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. No tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido. Escuta! O paralítico estava esquecido. Estava esquecido. Estava esquecido. Baixinho, baixinho. Tem uma autoridade de Deus aqui. E eu queria que vocês todos, viessem aqui na frente. Isso. Os obreiros ficam em volta. Isso, pode vir. Não estou falando só quem levantou a mão, não, todos. Eu queria que vocês viessem aqui na frente. Isso, tem algo aqui no altar que tem que ser derramado aqui. Glória a Jesus.
Isso, os obreiros ficam aí em volta aí, ligado, ligado. É. Glória, glória. Isso, isso. Eu queria que, ao invés de você orar por você, você orasse pela pessoa que está próxima de você. Eu queria que, a não ser que seja um casal casado, tudo bem, mas que meninos orassem com meninos e meninas com menina. Isso, pode ser dupla. Se puder ficar de frente. Isso, isso. Talvez essa pessoa que está perto de tu está até rindo. Mas Deus sabe o quanto ela tem chorado para estar aqui. Só Deus sabe as guerras dentro de casa, as batalhas. Isso, tem uma pessoa sozinha aqui, gente. Eu queria uma irmã aqui, ó. Isso, está vindo. Amém. Isso. Ninguém sozinho. Pode começar a orar por ele. Pode começar a orar por ela. Eu queria que o instrumento também. Isso, pode orar. Pode orar. Ninguém veio mexer com seu emocional, não. É tratar. Trazer à memória o que pode dar esperança. Só Deus sabe das suas guerras. É. Os obreiros ligados. Os obreiros ligados, que vai acontecer um negócio aqui. É. Eu quero obreiro lá na porta, um obreiro lá na porta, homem, um lá. Isso, vai orando, vai orando. O Deus que cura não te trouxe aqui para ficar pulando, apenas se emocionando. Ele te trouxe aqui para mudar o quadro da tua história. Ele te trouxe aqui para te batizar no Espírito Santo. Ele te trouxe aqui para te revestir de poder. Ele te trouxe aqui para te libertar. Receba a libertação agora. Receba a libertação agora. Receba a libertação agora. Satanás, eu te repreendo agora. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Toda resistência cai por terra agora. Toda resistência cai por terra agora. Do altar até a porta. Toda resistência. Ramandagaia seregemia. Receba poder. Receba poder. Receba autoridade. Novos dons.
Receba essa cura que você veio buscar. Receba a libertação que você precisa. Naragaia sobre me andaragaia sermia. Me decou e andou rebeia sai. Mandegaia sobre me andaragaia sai. Tem cura, tem cura. Até o que não acredita vai receber hoje. Meu papai, papai. Isso, destravou. Agora é o momento, agora é o momento. Agora é o momento. Afastar de ti, fiéis à escuridão procuram. Clarice, agora é o momento. Agora é o momento. Mas faz aquela oração, faz. Pra você ver se ele não vai te ouvir agora. Eu quero permanecer contigo até o fim.